Por favor. Ok. Hoje a ANER está completando 50 cafés. Quando a gente começou a fazer os cafés, eu falei, não é possível, né, que a gente vai atingir 50 cafés. E atingimos hoje. E o nosso convidado, eu fiz uma olhada geral e eu falei, não, quem merece esse café de número 50 é o Gui Ravache. Por quê? Primeiro que o Gui participou já de 2 cafés nossos, ele sempre esteve muito disponível, sempre esteve presente, e ele tem uma coisa muito boa, que ele compartilha conhecimento. E ele não é, sabe, aquelas pessoas que ficam segurando conhecimento, ele compartilha conhecimento. Então, é sempre um prazer a gente ter o Gui Ravache aqui. E o que o Gui vai falar hoje? O Gui vai falar sobre a guerra do streaming e o que ela pode ensinar para os veículos de mídia, certo? Quem é o Gui Ravache? Todo mundo já conhece, mas não custa a gente relembrar. Ele é consultor digital, colunista e palestrante. Ele desenvolve projetos de transição de modelos de negócios tradicionais para o digital em grupos de mídia na Argentina, Brasil, México, Peru e Portugal. Atua como mentor para o ACFJ e para a Universidade de Nova York, dentro do Meta Journalist Project. Então, Gui Ravache, para nós é um prazer imenso tê-lo aqui, é um orgulho também saber que a gente tem um brasileiro assim tão bem preparado, com tanto conhecimento e que espalha esse conhecimento pelo mundo, tá? Seja bem-vindo e a palavra é sua. Obrigado, Regina, obrigado pelo convite, sempre ótimo, né, a oportunidade de estar aqui com a Nery, conversando com os associados, né? Sabe que hoje eu acho que eu até deveria mudar o título desse encontro aqui, né, que eu dei, não é o que a gente pode aprender com o streaming, mas talvez o que o streaming pode aprender com a gente, né? Uma série de resultados aí bem ruins, né, no streaming. Hoje mesmo eu publiquei um texto sobre os cortes que a Warner vai fazer, né? É a Warner Bros. Discovery, né? A empresa que resultou da fusão da Warner com a Discovery, e estão previstos só em rescisão, né? Em valor para rescisão, 5 bilhões de reais, só para as rescisões no mundo, e mais 10 bi para corte de conteúdo, redução de conteúdo. Isso é muito reflexo do atual mercado, né? Que uma alta de juro, que é global, crescimento da inflação, aumento do custo, essa dinâmica ela acontece em todos os mercados e principalmente uma crescente disputa pela atenção, né? Tá muito difícil reter as pessoas consumindo conteúdo, seja onde for, tá? Online, meio físico, né? Com jornal, revista, porque tem muita oferta, muita disponibilidade no mercado, e quando o mercado também passa por um período de recessão, ou como caminha, né, ou como tudo indica, para um período de recessão no ano que vem, esse movimento tende a ficar mais intenso. E também tem uma questão que esses mercados eram vistos como de crescimento, né? Então se podia perder dinheiro, gastar dinheiro de uma maneira mais livre, sem se preocupar com lucro. Isso acabou. A Amazon está revendo o custo, hoje tem anúncio de resultado deles, a Apple já disse que vai aumentar preço, basicamente todo mundo aumentou o preço, o próprio Amazon Prime aumentou o preço do produto, e é um dilema para quem vende assinatura, como muitos daqui. Você aumenta preço, você perde base. E tem um ponto de sustentabilidade. Depois de um dado momento, o negócio começa a fazer menos sentido. Mas eu vou compartilhar a tela aqui, uma apresentação que eu montei só para organizar, depois eu passo para vocês aqui, eu montei ontem. Vamos ver se pode ajudar a nortear aqui a conversa, né? Então, opa, foi rápido demais. Quando a gente fala de um problema da mídia, fica parecendo que é uma questão digital, ou que a internet fez com que o nosso negócio piorasse. Mas quando você olha historicamente, o share de receita do impresso, de revista, ele vem caindo há muitos anos, há mais de 70 anos, porque à medida que vão entrando novos players no mercado, que entram novas opções de consumo de mídia, o share ele vai sendo dividido. E é o que tem acontecido agora. Mais player de streaming produzindo conteúdo, mais player de música, o TikTok está lançando uma plataforma de música agora, o Resso, né, tá investindo bastante aí na área de música. Então, mercado mais difícil para o Spotify, mercado mais difícil para Apple Music, mercado mais difícil para Amazon Music.
A Amazon Music está entrando no Brasil, vai fazer um investimento grande agora para entrar no Brasil, para ter mais presença no Brasil. Não tem jeito, vai ficar mais difícil para o Spotify. O próprio YouTube também é um player muito relevante dentro da indústria de música. Então, essa é uma constante do mercado. E é difícil ganhar dinheiro nesse mercado. Mesmo o nosso mercado, né, o de assinatura, a gente sabe que, primeiro, tem uma questão de notícia, polarização política, as pessoas têm uma resistência muito maior ao consumo de notícia. Hoje, você falar que é notícia, claro que muita gente ainda percebe o valor, entende o valor, mas tem um cansaço com relação à notícia e ao tema notícia. Isso dificulta muito o trabalho de quem está ali na frente de trabalho, tentando trazer mais assinante ou tentando fazer mais venda em banca. Porque, principalmente a assinatura, né? Porque a percepção de que a notícia desgasta e cansa tem se tornado cada vez maior. Mas eu acho que tem um caminho para a gente driblar essa barreira da percepção no mercado de notícia, né? A gente percebe que esse problema é maior entre o público jovem, por uma série de questões. Eu acho que no Brasil ele é agravado também por uma dificuldade financeira, né? A gente tem essa turma mais jovem tem mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho, então acaba tendo menos dinheiro. Eu lembro que quando eu trabalhei na editora Abril, eu trabalhei na revista Viva, ela custava 99 centavos. Para comprar uma revista Viva, a pessoa deixava de comprar um pacote de bolacha. E é muito louco isso, você pensar que no Brasil, né, isso era plano real, né, na época, mas que no Brasil a pessoa deixa de comprar um pacote de bolacha para comprar uma revista, para comprar algum meio de informação, ou mesmo para fazer uma assinatura, né, no caso do digital. Então, assim, eu estou dizendo isso porque o preço realmente é uma barreira no caso do Brasil, e muitas vezes a gente tende a pautar a realidade pela realidade que nos cerca. Por que eu estou dizendo isso, gente? É difícil para a Netflix, tá? Crescer, ganhar mercado. O lançamento da Netflix de um plano com publicidade, ele é um indicativo claro de que a empresa, para seguir crescendo em economias fora de mercados emergentes, precisa ter opções baratas, opções baratas custeadas por publicidade. Além disso, ontem saiu até um estudo aqui do Gallup nos Estados Unidos, dizendo que mais 52% dos entrevistados, né, uma base grande, 52% acreditam que as notícias têm que ser pagas por publicidade. Então, acho que mesmo no streaming é difícil você converter depois de uma certa base. No mercado de notícia é mais difícil ainda. Se a gente está falando do mercado americano, que é super desenvolvido, esse risco é maior ainda no Brasil. Então, acho que a gente tem que ser realista, né? Muita gente me pergunta, mas eu posso fazer um programa de assinatura? Eu posso vender meu conteúdo? Acho que, claro, você pode, mas a gente tem que ter muito claro qual é a percepção de valor da sua marca e, principalmente, entender que não é uma bala de prata. E eu acho que as empresas, né, algumas empresas, num certo sentido, caíram no canto da sereia de grandes vendedores de tecnologia de paywall que oferecem soluções que não são pagáveis. A conta não fecha dentro do veículo porque tem uma base limitada de assinante. De novo, não significa que a assinatura seja uma panaceia. Você pode viver de assinatura, mas é um mercado extremamente difícil. Quando a gente olha para o streaming, a Netflix cresceu até 350 mil assinantes na América Latina, relativamente rápido, né? Gastando muito dinheiro, investindo muito em publicidade, mas foi uma jornada aí de 10 anos, bateu nos 350 mil, foi muito difícil crescer. E cada vez que ela aumenta o preço, ela perde a assinatura, e essa dinâmica é meio comum a todas as plataformas de streaming. E aqui a gente vê, né? Notícia entre música, esporte, filme e TV é o que tem a menor propensão a receber pagamento. As pessoas basicamente têm dificuldade ou não querem pagar por notícia, porque elas têm uma percepção de que esse conteúdo é gratuito. Possivelmente que foi o primeiro conteúdo a entrar na internet, muito antes da música, muito antes do filme, a gente já conseguia ler na internet o nosso conteúdo. Só que, se você olhar o que vem acontecendo com a música e mesmo com os filmes, em boa medida segue a trajetória dos veículos de notícia. Eu digo que veículos de imprensa são a ponta de lança do que ainda vai acontecer nos outros mercados. Então, a gente acaba tendo uma percepção antes dos outros mercados do que vai acontecer
nesses demais mercados. Tá difícil para a gente, tá difícil para a Netflix. A gente sabe que quanto mais concorrente, menos assinante no caso da Netflix. O mercado de streaming está cada vez mais concorrido. A Netflix, agora, no anúncio da semana passada, o anúncio de resultado do trimestre, ela revelou que ela reverteu a queda. Ela tinha perdido mais ou menos 2,5 milhões de assinantes nos 2 primeiros trimestres, e agora no terceiro trimestre ela conseguiu reverter essa queda. Como que ela reverteu a queda? Diminuindo o preço na Ásia. Então ela promocionou o valor dela na Ásia, principalmente na Índia, reduzindo muito o custo da assinatura. Então ela entregou volume. O que obviamente diminui, né, a receita que você tem por usuário, mas foi o caminho que ela encontrou para voltar a ter crescimento. E aí tem um fenômeno fundamental aqui, que é a propriedade intelectual, o blockbuster, que eu chamo de efeito Stranger Things. O Stranger Things foi estendido, foi ampliado dentro do ano fiscal da Netflix, justamente para pegar 2 trimestres aí, conseguir subir a base de assinantes nos 2 trimestres. E eu acho que isso a gente pode trazer para o nosso universo, para o nosso mercado também. De que maneira a gente pode criar conteúdos que sejam exclusivos e autorais a ponto de atrair pessoas dispostas a assinar ou a consumir o nosso conteúdo. É muito difícil fazer isso, tá? A Netflix é uma empresa que gasta 17 bilhões por ano e não é fácil fazer isso. A Amazon Prime gastou $1 bilhão numa série chamada Os Anéis de Poder, que não foi tão bem quanto a Casa do Dragão, que custou 1/5 do custo de produção. Então, essa eficiência operacional também vai determinar quais vão ser os vencedores na guerra do streaming e em qualquer operação voltada a conteúdo. E a gente tem Dahmer, né, que é a série da Netflix, que custou uma fração dessas séries que eu comparei, né, Os Anéis do Poder, A Casa do Dragão, e foi muito efetiva. De novo, as pessoas têm curiosidade por informação. E Dahmer, num certo sentido, né, é uma história de crime baseada em fatos reais, está muito próxima do jornalismo. Ela tem elementos de jornalismo. O que eu acho que desmistifica um pouco a questão de que as pessoas não querem consumir notícia. Acho que as pessoas até querem consumir notícia, mas talvez elas não queiram consumir notícia da maneira que a gente está fazendo ou no formato que a gente costuma fazer. Então a gente precisa entender o usuário, né? Eu acho que assim está cada vez mais claro nas redações que a gente precisa olhar para os números, precisa entender o comportamento do usuário, mas também entender, né, onde essas pessoas estão indo e que tipo de pessoa a gente está conversando, né? E aí tem um fator muito importante no Brasil que eu acho que as redações ainda têm dificuldade de entender. Infelizmente as redações, ou felizmente, enfim, mas eu acho que é ruim nesse momento, as redações são em boa parte formadas por pessoas em São Paulo ou no Rio de Janeiro, de classe média, média alta, que estão desconectadas da realidade de 90, não sei se 90, mas grande parte da população brasileira que está começando a ler agora, que está começando a ter contato com a internet, que não tem uma experiência de leitura. Por isso que o vídeo performa tão bem. As pessoas têm dificuldade de ler. Muitos usuários que não tinham acesso à informação, que nunca leram um jornal, hoje começam a consumir informação por meio da internet. Obviamente, essa informação não é consumida da maneira que a gente aprendeu no jornalismo tradicional ou mesmo que as faculdades de jornalismo estão ensinando. Então, acho que tem um descompasso aí nesse entendimento do usuário, quem é o usuário e como a informação está sendo consumida. Claro, né, gente, que além de todo esse fator, né, dessa distância da redação para quem está para o grande volume de pessoas que consomem conteúdo, e aí eu falo principalmente no digital, tem o algoritmo no meio do caminho. Hoje a gente tem o Google, o Facebook, e basicamente plataformas algorítmicas dentro do celular que fazem a mediação do nosso encontro com o usuário. Isso leva para uma mudança do conceito de notícias. Quando a gente olha para o New York Times hoje, né, que é um veículo aí entre 50 e 100 milhões de usuários, né, que ele alcança, né, com 7 milhões de assinaturas, esse número já subiu até, provavelmente vão entregar um número maior de assinatura, mas ele não é mais só um veículo de notícia, ele tem games, ele tem uma área de culinária, ele comprou o The Athletic por $500 milhões agora recentemente, tem o Wirecutter, que é basicamente um site de análise de serviço, de aprimoramento de serviço. Então,
A gente está falando de 50 milhões de usuários ativos semanalmente nas áreas de lifestyle do New York Times. Então, mais, assim, metade da base, né, ou mais da metade da base de usuários do New York Times está lá consumindo o que a gente não vê como jornalismo tradicional. E dessa base de assinatura de 7 milhões, a gente já está falando que 3 milhões são pessoas interessadas em produtos de lifestyle, não necessariamente notícia. Isso, obviamente, né, gera uma tensão, que é uma crise de identidade dentro do New York Times. Cada vez mais, o New York Times se torna uma empresa de tecnologia. E na medida que ela faz essa jornada para virar uma empresa de tecnologia, teve uma matéria, né, no Semaphore, que é um novo veículo lançado aqui nos Estados Unidos, você vê esse dilema dentro da redação. Por quê? Quando você vira uma empresa de tecnologia, a pauta começa a mudar, a prioridade começa a mudar. Hoje foi lançado, né, nas plataformas de streaming, o Monday, esqueci o nome do programa, é um podcast do New York Times, ele está chegando no streaming, é uma nova fonte de receita, mas no final do dia, tudo é muito pautado e tudo muito feito em função de soluções tecnológicas e também de resultados operacionais práticos. Então, esse dilema é constante e não é fácil para as organizações superarem essa questão do que elas estão se tornando. Não é acaso que as empresas de streaming elas querem ser vistas como empresas de tecnologia. A própria Globo, cada vez mais, se vocês prestarem atenção no discurso, vão ver que a Globo se posiciona como uma empresa de tecnologia, não mais só uma empresa de conteúdo. Por quê? Porque basicamente o jornalismo digital ele é commodity. É difícil a gente aceitar isso. Mas no final do dia, quando você publica uma notícia, essa notícia pode ser reproduzida por qualquer concorrente. Então, enquanto na Disney um produto tem 10, 15, 20 décadas de vida, estão ganhando dinheiro com Branca de Neve até agora. O nosso produto, quando ele vai para o ar, a janela de vida dele é muito curta, são alguns minutos. E está ficando cada vez mais curta essa janela, porque a concorrência é muito intensa. Então, eu acho que a grande questão, né, a nossa grande batalha é por encontrar maneiras, encontrar produtos que permitam uma ampliação dessa janela de vida do produto, para que esse produto também possa ganhar escala. O que a Disney faz? A Disney, quando lança um filme, ou a Netflix, ela traduz esse filme para várias línguas e distribui no mundo inteiro. Ela vai vender produto, no caso da Disney, tem parque, tem resort com alto valor agregado. A área mais rentável da Disney é a área de parques e resorts, é a área que deixa mais dinheiro dentro da empresa. No caso da Amazon, não é o e-commerce que traz dinheiro para a empresa, é a AWS, a área de nuvem, que, por sinal, é a fornecedora de basicamente todos os streamings, né? Disney, Netflix, está todo mundo dentro da plataforma da Amazon. E a própria Amazon está se tornando uma concorrente dessas plataformas de streaming, tendo o Amazon Prime. Mas tem um modelo de negócio, mesmo no caso do Amazon Prime, que move outros negócios. A gente ainda vê a notícia ou o que a gente produz como o produto por si mesmo. Então, assim, eu faço notícia, eu ganho dinheiro com aquela notícia. A gente ainda tem uma dificuldade de montar estratégias de como eu vou ganhar dinheiro com o tráfego que eu estou atraindo para dentro da minha plataforma. Acho que esse é o grande desafio dos veículos. Mais adiante eu vou mostrar alguns que já estão fazendo isso. Então, é o que eu sempre falo, né? A sua marca é importante, mas ela é importante para você. Para o usuário, se você não traz uma solução, se você não traz alguma coisa que resolva a vida dele de fato, ou que mova a vida dele, você vai ter um baixo valor agregado para sua marca. Então, acho que tem esse elemento de aumentar a vida do produto, aumentar a janela de vida do seu produto, mas também de construção de marca. E um exemplo que eu sempre mostro de como a gente está perdendo essa relevância da marca nos veículos, mas até mesmo no streaming, é a maneira que a gente está encontrando conteúdo. No caso da notícia, cada vez mais dentro do celular, pelos mecanismos de sugestão, né, Google Notícias, Discover, e no caso do streaming, pelos comentários nas redes sociais. Se cria um buzz, esse buzz faz com que as pessoas fiquem curiosas e
vão lá consumir o produto dentro do streaming e principalmente fazer uma assinatura para seguir acompanhando aquele produto. Então tem esse elemento dos comentários, do buzz e até o buzz, né, gerado dentro das redes sociais para a programação, né, para séries novas, para os filmes novos, eles são mediados por algoritmos. Então, é inescapável essa questão do algoritmo no nosso cotidiano. Aqui é um alerta importante, né? Cuidado com as big techs. Hoje, o que a Netflix está descobrindo? A Amazon, que foi a grande aliada dela no início da Netflix, se tornou a grande concorrente dela. O Amazon Prime tem ganhado mercado, a Apple tem ganhado mercado, e tanto a Apple quanto a Amazon, quando a Netflix começou, eram aliadas. Por quê? Permitiam Netflix na plataforma, até tinham parcerias e assim por diante. Mas essas empresas muito grandes, elas têm a necessidade de crescer. E elas vão para qualquer mercado que tenha uma perspectiva de dar lucro. E assim como elas vão para o mercado, elas se afastam do mercado. E hoje que a gente vai ver, provavelmente ao longo dessa semana, todas essas big techs vão reportar resultado ao longo dos próximos dias, né? Principalmente até sexta-feira. Começa hoje com a Amazon, mas até quinta tem Amazon, Microsoft, Google. E o que a gente está vendo? Eles já estão se prevendo um período de crise, estão se preparando para um período de crise. Gente, não foi por acaso que todos aqui receberam aviso do Facebook, ou devem ter recebido um aviso do Facebook, dizendo que o Instant Article vai morrer. Por que o Instant Article vai morrer? Porque não é uma área rentável, não vale a pena o Facebook manter essa associação com o jornalismo. Qualquer benefício que eles poderiam ter, institucional ou regulatório, estando aliado ao jornalismo, deixa de ser prioridade à medida que os governos estão mais claramente se movendo contra essas plataformas, por um lado, e por outro, a gente já tem uma pressão dos investidores para melhora de resultado. A Altimeter Capital, que é uma das grandes investidoras do Facebook, mandou uma carta pedindo que o Facebook cortasse 20% da mão de obra. Gente, 20% da mão de obra da empresa inteira, mais cortes de custo, de estrutura e assim por diante. A Warner Bros. Warner Bros. Discovery deve cortar gente até 2024. Um cenário desafiador para a mídia tradicional, mas agora também para as empresas de tecnologia. Então, essa disputa vai ficar muito mais acirrada. Tem um elemento novo, né, nessa equação, que é o TikTok, um player muito grande, uma empresa que perde 5 bilhões de dólares por ano. 5 bilhões de dólares por ano perdidos. Mas é um investimento na crença de que vai crescer o mercado. Com o mercado chinês numa lógica diferente do mercado americano. Por hora, a gente ainda não tem como se aproveitar do TikTok, porque é uma plataforma que gera pouca conversão para site, para publisher, dá visibilidade, sem dúvida, mas gera nenhuma receita, melhor dizendo, se você não faz uma venda direta como influenciador, e tráfego para o site não acontece. Então, como eu disse, Instant Article acaba, cenário de recessão para 2023 aqui nos Estados Unidos, o que acaba sendo global, porque é o motor do mundo, não tem jeito. Eu fui aqui nos Estados Unidos porque eu moro nos Estados Unidos, só para quem em casa não tenha comentado, não saiba. E aí, uma coisa que eu sempre falo para tomar cuidado, né? As empresas gostam muito de seguir modas, todas, tá? Todas. Streamings, várias empresas de mídia abriram streaming simplesmente porque existia Netflix, várias empresas estão fazendo newsletter porque outra faz newsletter, e a gente tem que ser muito cuidadoso na hora que a gente for escolher as nossas estratégias. A gente não troca de estratégia como troca de roupa. E aí um exemplo que eu vou trazer para vocês chama Facebook. Uma empresa que até vinha relativamente bem, começou o TikTok e aí uma sucessão de diferentes estratégias dentro do Facebook. Gente, pessoas brilhantes trabalham no Facebook, mas é nítido que houve um erro de estratégia. Quem está dizendo isso não sou eu, são os próprios acionistas do Facebook. A empresa não para de perder valor de mercado. A percepção do mercado é que a empresa não está acertando na estratégia. Por isso, cartas como a da Altimeter Capital. Então, acho que a gente está num momento muito de repensar a cultura do Vale do Silício. E isso vai ter impactos nos publishers, porque a gente, de uma maneira ou de outra, vive
dentro dessa dinâmica que é pautada pelas gigantes de tecnologia. Mas quando você olha uma Netflix perdendo 60% de valor de mercado em um ano, como aconteceu nesse último ano, é para repensar o modelo, né? Bom, eu sempre trago o e-mail o caso clássico, né, da newsletter. Você faz uma pesquisa, quantas pessoas leem newsletter? Aí você, tem um número enorme, 12% dos usuários acessam notícias por e-mail. Quantas newsletters você assina? Assino 30. Quantas das 30 você lê por dia? Uma. Então você acaba tendo um número muito menor, mas eu acho que é sempre um exercício importante ver isso na prática, quanto de fato está trazendo para o seu negócio. De novo, eu não sou contra e a favor de nada, em princípio, mas isso tem que estar alinhado com a tese do seu negócio, com a estratégia da sua empresa. Eu disse que ia trazer alguns exemplos, a Stroll é um exemplo. Fazem, é tudo digital, tudo digital. E eu sou um dos primeiros a levantar a mão e dizer assim, digital é muito legal e pode trazer dinheiro. Mas a Stroll é um veículo que basicamente faz 600 revistas hiperlocais aqui no mercado americano. Então, assim, ela imprime revista e bota no correio das pessoas, na caixa de correio. Num mundo de muito barulho, né, onde tem muita informação digital e tudo mais, essa revista acaba ganhando um destaque maior porque ainda chega fisicamente na casa das pessoas. Eu sei que tem limitações de distribuição no Brasil, é difícil distribuir produto no Brasil, é cara a impressão, mas esse fator hiperlocal, esse know-how de fazer as revistas, produzir as revistas, permite com que eles tenham um modelo com vendedores espalhados em pequenas cidades, em algumas regiões, para mover a indústria local. Tem um processo de digitalização, eles estão começando agora, mas é interessante notar que mesmo com digital, mesmo com um mercado bastante competitivo, eles nunca perderam dinheiro na história e faturam 131 milhões por ano. De novo, um negócio muito focado ao tradicional, mas eu gosto de trazer para ver que tem caminho em todos os lugares. E aí eu vou para o outro extremo, que é a Dotdash Meredith, que é o resultado da fusão da Dotdash com a Meredith. Uma série de sites, esses sites muito focados em serviço para noiva, para boa forma, tem a People aqui também, eles juntaram todas essas marcas e é uma grande operação de extrair dados para vender produtos para as pessoas. A Meredith vende campanha, vende publicidade, mas muito, muito focada em resolver questões específicas para o usuário. E, de novo, eu acho que a solução para os nossos negócios passa muito por oferecer um serviço, oferecer um produto que seja diferenciado e que seja muito particular para os nossos usuários. Além desses sites, né, a IAC, que é o grupo que reúne isso, tem a Expedia, tem o Match Group, né, do site relacionamento, tem o Vimeo, plataforma de vídeo. O que tudo isso tem em comum? Se você parar para observar, cada pecinha dessa engrenagem ajuda a mover outra peça da engrenagem. Então, eles têm Expedia, que é site de viagem. Site de viagem precisa ter muita presença, né? Na internet para vender produto. Eles usam a Expedia dentro desses sites por um valor mais baixo do que comprando alguém que vai ficar um monte de dinheiro ao longo do caminho. Compraram a People. Por quê? Porque fala com o público feminino, tem muita força com o público feminino. E eles têm o Match, que é uma plataforma de relacionamento. Quando eu digo tem, assim, tá no portfólio, mas já não faz mais parte. Já foi feito spin-off da Expedia, do Match, são todas empresas independentes. Mas tem uma lógica de trazer para dentro os produtos e usar os veículos de mídia, essas revistas e sites para acelerar o crescimento desses produtos. Então, aqui um pouco, né, da história da IAC, começa lá atrás com Ticketmaster, foram investidores da Vivendi Universal, do Acordo, depois Expedia, LendingTree, todos os produtos de alto consumo, Tinder também é deles, todos os produtos de alto consumo, eles usam essa estrutura para acelerar, né, toda a estrutura de mídia ao longo do caminho para acelerar. E eu acho que é uma ótima notícia eles estarem fazendo investimentos muito altos em mídia. Não são caras bobos, né, como a gente vê aqui pelo valor gerado já ao longo desses anos, né? São todas empresas muito, muito grandes hoje, que abriram capital por bilhões de dólares, e hoje da Dotdash, né, da IAC, é a compra de revistas para juntar tudo isso numa grande plataforma que gere dado, que gere insight para os anunciantes. Só lembrando, né,
A gente aí não sabe exatamente quando, porque o Google está adiando constantemente, mas vai ter o fim dos cookies. Vai ser muito mais difícil de um anunciante saber quem está consumindo o conteúdo dele. É uma oportunidade para os publishers e, ao mesmo tempo, é um risco para os publishers. A gente sabe que tem os dois lados. Mas por que é uma oportunidade? Você vai ter a capacidade de extrair o dado, entender o dado do seu usuário. Obviamente, se a empresa é dona do site, fica muito mais fácil ter esse entendimento. Até no Brasil agora, provavelmente se passar aí o que está se estruturando, aí estava dentro da lei das fake news, não vai poder ter dados dentro do mesmo grupo econômico. Então, o Globoplay vai poder ver o dado do Globo.com. A proposta era que se proibisse completamente, mas mudou. Se passar, vai passar desse jeito. E-commerce e publicidade tradicional. Então, a gente vê um crescimento muito forte do content commerce, né, nos Estados Unidos, que é o mercado mais maduro, mas a gente já viu vários sites lançando iniciativas aí no Brasil de content commerce. O Estadão lançou recentemente, né, o site deles de content commerce. Então, basicamente, você faz a resenha do produto. Esse produto, quando a pessoa clica, leva para o site da Amazon, por exemplo, e aí quem levou o tráfego recebe uma comissão em cima daquilo que foi pago para a Amazon, né? Então, no caso da Dotdash aqui, né, eu acho que tem uma relação de insight e dado. Então, isso está dentro do site deles, né? O que eles vendem? Premium Media, que a gente conhece, né? Publicidade tradicional, o conteúdo de marca, conteúdo customizado, coisas editoriais, mas aí eu acho que é uma coluna importante que é Insight Data, que é como você gera insight, é quase atuar como uma empresa de pesquisa. Poder 360 faz isso aqui no Brasil e tem feito muito bem. Tem outros sites, principalmente no setor de política, que vendem isso como um serviço e funcionam bem. Mas, gente, tem um ponto importante. Lembra que eu falei lá atrás de Netflix, Amazon, geração de propriedade intelectual? Quando você se torna uma empresa que gera esse tipo de informação, isso tem propriedade intelectual nessa informação. Quando um site faz um mapeamento de quem vota em quê, ou qual a relevância de medida A, B ou C para uma empresa, ele está trazendo inteligência, ele gera propriedade intelectual. Seja na metodologia, seja no acesso que ele tem a essas pessoas. Só um exemplo, tem outros campos aí, tem revista de cinema ou produto de cinema que também consegue fazer isso e consegue vender por alto valor agregado. Tem um site brasileiro de site de direito, por exemplo, tem site aí que produz material mais ligado ao advogado, né, que cobra seus $10.000 por mês de assinatura. Porque é um segmento muito difícil de alcançar. A LexisNexis é uma gigante global aí de dado que compra e revende isso para um monte de gente, basicamente extraindo informação para advogado no mundo inteiro. Bom, só um último exemplo aqui, né? Esse é o Times, só que da Índia, o Times Group. Eles geram cerca de 7.000 grupos quando entra no site. Aí, a partir do perfil que foi criado, tem publicidade, tem assinatura, tem venda de produto. Então, esse mix ao longo da jornada do usuário faz com que você otimize isso melhor. De novo, isso não tem nada novo aqui para o streaming, porque o streaming também está fazendo essa jornada. Planos com diferentes valores, planos com publicidade. HBO deve lançar ano que vem, né, uma plataforma de streaming da HBO, só que gratuita. Uma coisa extremamente disruptiva, porque você começa a caminhar para a FAST, né, que é basicamente televisão tradicional passando pela internet. E aí fica a pergunta, quanto vai valer uma outorga daqui a alguns anos? Talvez valha muito pouco. Num país como o Brasil, óbvio, demora um pouco mais de tempo, porque tem essa questão do dinheiro, né, do limite financeiro. Agora, daqui 15, 20 anos, se você tiver uma classe de muito pouco poder aquisitivo, que não consegue pagar uma conexão de internet assistindo TV, o valor do anúncio também tende a cair. Então, acho que essa é uma grande questão hoje para todo player de TV aberta, para dono de rádio, para onde as coisas estão caminhando. E para quem tem site, publisher, veículo, revista, mesmo jornal, talvez ele possa se beneficiar desse momento. Porque ao mesmo tempo que você pode, que essa turma
entra no nosso mercado ou começa a concorrer com a gente também pode concorrer com eles. Se é tudo digital, a gente já está no digital, pode produzir vídeo e pode gerar propriedade intelectual lá dentro. Pergunta que eu sempre... Uma pergunta muito comum, né? Como eu posso estar em todos os lugares? Porque tem tanta rede social. Você não pode. A gente tem que tomar decisões, são escolhas e não é fácil. Olhando de novo para as plataformas de streaming. O que a Netflix fez? Produziu um monte de conteúdo, vai diminuir o volume de produção de conteúdo. Warner Bros. Discovery acabou de anunciar, cortou um monte de série, vai gastar 10 bilhões de reais só para cortar produto, reduzir o portfólio e ser mais efetiva no portfólio que tem. Então, a gente tem um recuo das plataformas de streaming, das big techs, e eu acho que isso é um lembrete importante de como a gente tem que ter sempre foco, foco, foco. A gente tem que ser leve, com menos gente a gente fica mais leve, com menos coisas para resolver a gente fica mais leve. É mais fácil a gente escolher o jogo, manter consistência e frequência. E aí eu sempre falo, mas como eu escolho? Priorizo as iniciativas que possam gerar retornos proporcionais. A gente não vai acertar sempre, mas se eu acertar, tem chance desse negócio que eu acertar gerar 10, 20 vezes mais dinheiro? No momento de crise, eu sou o primeiro a falar, corta, foca na sobrevivência, né? Para passar a tempestade. É o que o Google está fazendo. O Google, que é a maior empresa do mundo de publicidade, está cortando todas aquelas áreas malucas de desenvolver coisas que talvez dessem certo ou não dessem. Tiraram investimento de carro autônomo, tiraram investimento do projeto de internet com balão, venderam negócios, diminuíram investimento em startup. Estão focando no que é core para eles. O que é core para eles? Vender publicidade. Então, tem um retorno para o que é mais importante para dentro das empresas. A regra de 10 vezes é assim. Deixa eu ver um exemplo concreto, né? Quando o Facebook lançou o Instant Article, anos atrás, muita gente falava assim, eu não vou fazer o Instant Article porque o Facebook não traz mais audiência para publisher. Aí eu tive uma conversa com o Facebook falou assim, olha, o CPM é bem mais alto. Eu falei, bem mais alto quanto? Eu falei, 5, 6 vezes. Eu falei, pô, já posso ganhar 5, 6 vezes mais. Agora, eu não vou ter concorrente, porque ninguém queria entrar na época, só publisher... ninguém queria entrar. O Facebook queria publishers grandes, confiáveis, e os publishers estavam com receio e estavam um pouco rancorosos porque o Facebook diminuiu o alcance da página deles. Eu falei, eu vou para o mercado, que eu vou ganhar um CPM 5 vezes maior, e que eu vou estar sozinho e o Facebook precisa mostrar, eu vou provavelmente ganhar 10 vezes mais dinheiro do que eu ganho. Valeu a aposta, valeu o esforço. Então, mas é uma escolha econômica. Do meu ponto de vista, é muito dinheiro, assim. Se eu fizer isso, eu posso ganhar 10 vezes mais? Por exemplo, tem veículo aqui que eu sei que tem projeto para coletar lead, gerar dado. É difícil, é muito difícil fazer isso. Agora, se você conseguir montar uma operação efetiva para vender dado, coletar dado, gerar insight, você provavelmente vai ganhar 10 vezes mais do que fazendo programática. Então, acho que é um esforço interessante. Talvez a régua, e é uma régua mesmo, assim, onde eu vou botar minha atenção. E talvez você não tenha uma ideia, um negócio que gere 10 vezes mais. Só que você precisa escolher entre um negócio que gere 3 vezes mais e um negócio que gere uma vez mais. Eu acho que esse é um ponto importante. Não sei se eu respondi a pergunta, mas se não, só botar aqui no comentário. Então, acho que o que eu defendo, né, o loud quitting, tá todo mundo falando do quiet quitting, que é o pedir demissão silenciosamente, né, sair sem falar que está saindo. Isso aqui nos Estados Unidos acho que vai diminuir, mas vinha acontecendo muito. Mas eu acho que não pode ser silenciosa a nossa decisão de largar as coisas. A gente tem que ter orgulho das coisas que a gente deixa de fazer, tanto quanto a gente tem orgulho das que a gente faz. Eu percebo ainda, as pessoas têm uma resistência, como se fosse uma vergonha dizer que não deu certo ou que não funcionou. Eu acho que a gente tem que falar que a gente tem pouco a perder, principalmente publisher. Eu acho curioso, né? Às vezes eu entro num projeto, o cara não está fechando a conta final do mês. Eu falo assim, cara, mas você precisa tentar alguma coisa muito diferente. Mas vai que não funciona. O negócio como um todo já não está funcionando. E aí você tem medo de fazer alguma coisa diferente ou de sair do lugar comum. Não tem lógica nesse tipo de posição. Esse é um livro que eu recomendo, foi lançado recentemente, é da Annie Duke, que é ela joga
pôquer, ganhou vários prêmios de pôquer, enfim, ela tem uma história bem interessante e ela fala de como é difícil o processo de desistir. A gente tem uma cultura de não desistir, né? A gente valoriza não desistir. E aí ela conta, né, que no pôquer, por exemplo, os grandes vitoriosos são aqueles que, na maior parte das vezes, desistem das jogadas. Por quê? Você fica esperando o melhor momento para entrar. Não sei se é o melhor momento para entrar, mas você fica esperando uma mão favorável. Se você não tem uma mão favorável, você não entra. Então, os amadores geralmente os seguram, né? E os profissionais geralmente os dobram. Então, quando você tem uma boa oportunidade, você dobra a aposta, você aumenta a aposta. Mas boa parte do tempo você não vai ter grandes apostas, grandes oportunidades para fazer. E a gente tem uma tendência de tentar buscar sempre coisas novas o tempo inteiro. Trazendo para o streaming de novo, né? Como eu vejo isso? A Warner, por exemplo, falando, eu não vou produzir um monte de conteúdo. Eu vou produzir filmes e séries que sejam blockbuster, que sejam arrasa-quarteirão. E aí você vai botar todo o dinheiro em cima. É óbvio que isso está muito no discurso, tem que ter ali um volume de base para fechar a conta, garantir o mínimo. Mas quando você tem a oportunidade de fazer um negócio muito grande, você vai investir tempo e dinheiro para fazer esse negócio muito grande. De novo, não é fácil aparecer em grandes oportunidades dentro de qualquer negócio, muito menos no jornalismo, que é tão concorrido, ou no mercado editorial. Agora, quando você tem uma série como Stranger Things, você tem que cuidar dessa série muito bem. Ah, mas é óbvio que todo mundo vai cuidar bem da série. E não é. Quando você olha para a Disney e o que eles estão fazendo com Star Wars, é um vexame o que a Disney está fazendo com Star Wars. 6 anos que não tem um filme original de Star Wars e não tem nenhum filme novo de história. Você fala, mas eles estão fazendo bem série. Ok, é um spin-off novo dentro de Disney, só que a parte de cinema que constrói personagem, que aumenta o valor, não está sendo aproveitada dentro da franquia. Por isso que estão pedindo a cabeça da diretora da área lá de Star Wars, que me fugiu o nome agora. Então, assim, às vezes você tem o produto em casa, só tem uma grande franquia, uma grande oportunidade, mas ela não está sendo bem trabalhada. Deseconomia de escala. Essa é uma coisa para tomar cuidado. Aconteceu com a Netflix, acontece com grandes empresas. Você começa a crescer muito, em tese, tudo fica mais barato, mas não porque a empresa fica muito lenta. Eu escrevi um texto no final de semana, publiquei no final de semana, no UOL, né, que eu tenho a coluna lá, sobre a Amazon. Aí eu conversando com uma pessoa da Amazon, pô, vocês ficaram fora do ar com a NBA, não transmitiram a NBA e vocês não deram uma resposta para a imprensa, não deram uma resposta para os consumidores. A gente é uma empresa muito grande, demorou para todas as aprovações. 4 dias para ter todas as aprovações. É a Amazon, gente. Gigante digital, empresa brilhante. Mas a gente se tornou uma empresa lenta. Quando você leva 4 dias para provar uma resposta de um problema que você tem, para entender o problema, você se tornou uma empresa lenta. E ninguém escapa disso. Quando a gente cresce, a gente tem as dores do crescimento, que é a deseconomia de escala. Decisões mais lentas, processos mais demorados. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso dentro do nosso setor. Porque, ao mesmo tempo, eu preciso crescer, eu preciso ganhar escala, principalmente se a sua operação é baseada só no digital, mas tem que estar muito atento na eficiência do dia a dia. É natural também que tenha um processo de fusão e aquisição. Por quê? A gente está caminhando para uma abertura de mercado, tem players grandes aí trabalhando para uma abertura de mercado, permitindo que grupos estrangeiros invistam em sites de mídia. Hoje a regra limita até 30% de propriedade. Mudando essa regra, deve ter entrada de players internacionais. Muito dinheiro vai ser jogado fora, mas também, com certeza, vão entrar empresas eficientes que vão subir a régua do mercado. E gente muito boa, que hoje não tá capitalizada o suficiente, deve receber aí uma injeção de capital para crescer a operação. Tem muito player fora do eixo Rio-São Paulo, bastante eficiente, pensando principalmente em digital agora. O exemplo do Globoplay, né? Eu acho que assim, a Globo, se a gente parar para pensar, assim, uma empresa que teria tudo para perder, concorrendo com a Netflix, com seus 17 bilhões de dólares em conteúdo, concorrendo com a HBO com seus 20 bilhões de dólares em conteúdo por ano. E aí, o que esses caras fazem? Quando eu falei com o Eric Bretas, né, 2 anos atrás, que é o responsável do Globoplay, ele falou, até publiquei isso em entrevista, a gente não quer concorrer com os internacionais, a gente quer encontrar um nicho, a gente vai ser o maior produtor de conteúdo brasileiro do mundo.
Mas olha a beleza, o maior produtor de conteúdo brasileiro do mundo, mas é conteúdo brasileiro. E hoje a Globo é 3 vezes mais eficiente do que a Netflix para produzir uma novela local. Por quê? Porque não tem estúdio da Netflix no Brasil, não tem estúdio. Podem construir, é um investimento imenso, mas hoje não tem. E isso dá uma vantagem estratégica para o Globoplay. A Globo buscou ali dentro de casa uma vantagem estratégica dela. O Globoplay não dá lucro, e talvez não dê lucro até 2025. Com sorte, vai dar lucro até 2030. Mas é uma aposta da Globo para sobreviver mais adiante, no dia que não tiver uma outorga, ou que a outorga tiver muito menos valor do que tem agora. E talvez não dê em nada. Mas, de novo, é o conceito de apostar em algo que pode render 10, 20 vezes mais. Em breve, o Globoplay talvez valha mais do que a própria TV Globo. Mesmo com a TV Globo dando muito lucro ainda hoje. Por quê? Porque o Globoplay é um negócio de crescimento e a Globo é um negócio que está estagnado com uma tendência de queda. A TV Globo, TV aberta. Não estou dizendo o Grupo Globo. O Grupo Globo pode ter uma série de iniciativas, e como o próprio Globoplay, que vão gerar muito valor ali dentro. O Globoplay também é um dos maiores investidores de venture capital no Brasil, né? Outro caminho que eu acho interessante, e passa um pouco também pelo que a Globo fez, é a eficiência operacional interna. A Discovery, que era uma empresa pequenininha, comprou a Warner Media. Estão cortando bilhões agora, bilhões de custos. Vão juntar várias empresas, estão demitindo um monte de gente. Vai ser brutal. Agora, se funcionar, vai ser uma empresa muito mais eficiente e muito mais sólida do que era. Assumir uma empresa com uma dívida de 53 bilhões de dólares. Com a taxa de juros subindo, é pior ainda você ter uma dívida de 53 bilhões. Agora, gente, em menos de um ano, eles já pagaram 6 bilhões dessa dívida. Com corte, com reestruturação, com eficiência, são notórios pela eficiência operacional. E não são populares, e nem estão preocupados em ser populares. Voltaram a fazer cinema, voltaram a lançar filme em cinema, e explicaram por quê. Porque dá dinheiro, porque cinema ainda dá dinheiro, dá visibilidade. Enquanto der dinheiro, a gente vai fazer. A própria Warner falou que se alguém pagar melhor, e se for estratégico, ele pode vender o produto dela para um terceiro. Ted Lasso, que é um fenômeno da Apple TV, é da Warner. E a Warner não falou, eu vou pegar de volta da Apple TV para mim. Ela falou, não, tudo bem, você está me pagando bem, Apple, você tem dinheiro, me paga. E ela vai pegar o dinheiro da Apple. Então tem aí uma questão do foco no custo, e eu acho que a gente, óbvio, todo mundo que está aqui está pensando em custo, mas a gente também tem que pensar em custo de uma maneira criativa. Custo é, sim, um grande diferencial competitivo no streaming e no digital. Não que você precise gastar menos que o outro, mas você tem que gastar de uma maneira mais inteligente. E a gente, às vezes, esquece do custo. Eu conversei com o CEO da Jovem Pan recentemente, né? Ele falou, eu desafio você a, em qualquer emissora de TV, encontrar um custo menor que o nosso. Gente, você pode gostar ou não da Jovem Pan, mas hoje é um canal de notícias que está concorrendo com gente que gasta muito mais que eles. Passou a CNN, que gasta muito mais, está lá incomodando o Globo News, ou pelo menos chegando no Globo News, é um fato. Ele encontrou um caminho ali muito pautado pelo digital, mas com um custo extremamente eficiente. Pacotes e parcerias. Eu acho que é uma tendência do nosso mercado. Isso está acontecendo no streaming. Hoje você compra uma assinatura de TV, vai vir um pacote lá de... você compra uma assinatura de telefone celular, né? Você tem um plano de telefone celular, vai vir uma inscrição de streaming e assim por diante. Então, pacotes, hoje no Walmart, você tem um plano do Walmart, ou você é cliente do Walmart, você vai ter plano AT&T com a Warner, a própria Netflix estudando parcerias com empresas tradicionais. A Globo, de novo, é um exemplo muito interessante de você assina o Globoplay e você ganha a Apple. Eu acho interessante, né, que esses players globais gigantes montam parcerias e às vezes veículos brasileiros não conseguem sentar numa mesa e falar, vamos montar um pacote de assinatura para oferecer junto. Tem suas dificuldades, mas é curioso. No caso do New York Times, se você não tem 500 milhões de dólares para comprar um site como o The Athletic, o bundle ele é um caminho, ele é uma alternativa interessante e importante. Como compensar o descompasso entre o profissional de comunicação que está no mercado e o profissional de comunicação de que precisamos para gerar conteúdo atrativo para o usuário?
Eu acho que assim, Maria Luísa, a sua pergunta, você é uma das pessoas que tem a melhor resposta no mercado. Vocês criaram aí um pipeline muito sólido, trazendo gente nova, formando gente nova para as necessidades que a empresa tem e vai ter. Eu acho que a gente precisa pensar um pouco na frente também, e pela minha experiência, no mercado editorial é mais fácil trazer e formar do que recrutar fora. Quem vem de fora, muitas vezes, já vem com seus vícios, vem com seus problemas e defeitos. Então, formar dentro é um fator importante e a gente sempre, mas parece que ao mesmo tempo a gente sempre está atrás da bala de prata, né? Vamos pegar aquele cara porque lá está funcionando. Mas, normalmente, uma empresa que funciona não é uma única empresa. É a cultura que se cria dentro da empresa. Concordo com você, precisa de tempo para formar, mas não tem jeito. Você vai ter que gastar um tempo treinando essas pessoas internamente. Não tem milagre. Talvez a questão seja quais pessoas você vai recrutar, quais pessoas aprendem mais rápido. Eu acho que esse sim é um desafio que a gente tem. Não é fácil. Eu acho que sim, leva tempo, demora, mas a gente também pode ser surpreendido. Talvez a grande questão seja como criar uma cultura dentro da empresa de atrair pessoas novas, treinar essas pessoas e empoderar as pessoas para que elas subam rápido dentro da organização. Tempo sempre vai faltar. Porque quando o mercado está bom, é difícil de recrutar. Quando o mercado está mal, você não tem dinheiro para recrutar. Em qualquer mercado, no streaming, empresa de tecnologia e assim por diante. Game não é jornalismo, mas paga. Então a gente está vendo aí o Wordle, né, no New York Times, comprado pelo New York Times, trouxe perto do que foi gasto, um valor absurdo se ganhou. Pela mesma razão, você tem Netflix, você tem a própria Microsoft fazendo compra de a Netflix, Microsoft fazendo compra de empresas de game, porque é uma alternativa. E eu acho que passa aí pela questão do entretenimento dentro do consumo de informação, cada vez mais misturados, né? Eu vou passar mais rapidinho aqui para não estourar o tempo, gente. Hoje tem uma crise da economia criadora, então, assim, a gente está saindo até de uma fase de influenciadores. Os influenciadores não estão loucos, né, fazendo essas coisas para aparecer, eles estão desesperados mesmo. O alcance deles está caindo, a influência não tem a mesma força que tinha. Agora é a vez dos anônimos em plataformas como o TikTok. Ainda tem players como o Gaules, Casimiro, esses caras vão ter o espaço deles por muito tempo, conquistaram o público, mas é muito difícil você sair do nada e virar um Gaules e um Casimiro agora. É muito mais difícil esse jogo. Tendência e oportunidades. Acho que a gente talvez tenha perdido oportunidades na Web 1.0 e na Web 2.0, mas está começando a Web 3.0, que vai abrir aí uma série de novas oportunidades para o mercado. Eu vou passar essa apresentação para vocês, aí tem aqui listadas algumas oportunidades. Metaverso, questão dos usuários, tudo isso acho que são oportunidades, só faço um alerta. O próprio Facebook está tendo dificuldade em fazer o metaverso andar. De novo, cuidado para não cair na próxima panaceia. A Netflix está investindo em game, mas hoje não é uma receita relevante, representativa dentro de games. Então a gente tem que ser muito criterioso nas escolhas que a gente vai fazer para não repetir erros dessas grandes empresas mesmo de streaming que gastaram muito dinheiro em coisas que talvez não deem certo. E talvez pior, gastaram de maneira pulverizada, não foi uma aposta grande e concentrada. Tirando a Microsoft, que gastou 76 bilhões de dólares para comprar um estúdio de games. Eu vi aqui que a Andressa está com a mão levantada. Estou vendo a Paula aqui falando. O treinamento não é mais com outros profissionais da empresa. São competências novas que ainda não temos na organização. Vou falar uma coisa para você. Não tem na organização, não tem em lugar nenhum, tá? Ninguém gasta tempo hoje, ou dificilmente uma empresa gasta tempo, formando profissionais para atender publishers. Por quê? Porque é um mercado, de novo, perdendo espaço, decaindo. As soluções estão dentro da própria empresa e as pessoas vão encontrar muitas vezes pesquisando na internet, conversando umas com as outras e buscando caminhos ali dentro. Porque pensa, gente, para você hoje, eu dou consultoria para vários publishers. De certa maneira, mas eu sou uma empresa de uma pessoa só. Eu sou uma pessoa de nicho. Quando eu trabalho com a McKinsey, por exemplo, e eu trabalho com a McKinsey em projetos, a gente dificilmente se fala. A McKinsey ou qualquer consultoria, tá? Não só aqui, eles estão preocupados assim, como eu vou reduzir imposto,
como eu vou cortar o custo de não sei o quê, tal, tal, tal. Eles te dão mais pista. É engenharia fiscal. Ninguém vai realmente mexer no modelo de negócio. Até podem fazer, se forem demandados para isso, mas normalmente o que eu vejo em público tradicional é só um trabalho de estruturação fiscal para ganhar mais pista. Onde eu acho que aconteceu um trabalho com consultoria realmente efetivo e bastante impactante foi na TV Globo com a Accenture. Ali foi realmente um trabalho de rever o negócio e rever prioridades do negócio. Mas, claro, a gente tem que pensar na escala da Globo e na sucessão de cortes que foram feitos para investir no Globoplay e para digitalizar a empresa. Mas não foi um processo fácil. Estão mandando ícones da casa embora até hoje. Acaba o contrato, normalmente o contrato não é renovado se a pessoa não for ficar no ar constantemente. Luciano Huck tem contrato. Por quê? Porque todo domingo ele está lá apresentando. Posso perguntar? Diga, Andressa. Então, quando você... Não quero chover no molhado, tá? Mas quando você fala ali no meio da apresentação sobre o Facebook, manda uma notificação avisando que a partir de tal dia não terá mais Instant Article. Você enxerga isso e eles mesmos falam que não é mais o foco a questão de link, de notícia e tal, e você lê isso como não dando tanto foco para veículos. Mas, ao mesmo tempo, páginas de veículos, por exemplo, recebem uma notificação na mesma semana de uma valorização de streaming, que é justamente o que você está trazendo. Você acha que quando eles mandam essa oportunidade de um novo modelo de negócio de streaming dentro do Facebook, você acha que é partindo para o entretenimento, ali como você mostrou no ranking, aonde está o maior número de pessoas pagando para ver aquilo? Ou você acha que é uma valorização de tentar colocar a notícia de veículos dentro desse formato? Deu para entender? Eu acho que são as duas coisas, André. Eu acho que essas empresas querem genuinamente melhorar o jornalismo. Como todo mundo, tá? Eu acho difícil encontrar uma pessoa que fala assim, eu quero piorar o jornalismo. Eu quero que a sociedade tenha menos jornalismo. Ninguém em sã consciência vai falar isso. Mas tem um conflito, que é o conflito com a questão econômica, né? O que dá dinheiro. E a gente sabe que o que gera clique, o que gera dinheiro, particularmente no Brasil, é o entretenimento. Até a notícia com viés de entretenimento. Por isso que o fake news, e a gente tem fake news jornalístico hoje, o cara que mente, inventa título para gerar clique. É muito eficiente. Funciona, as pessoas clicam. Andressa, eu podia te fazer essa pergunta. A gente vai fazer na Pais e Filhos jornalismo mais sério ou vamos ganhar mais dinheiro fazendo mais loucura para gerar clique? Provavelmente você não vai para nenhum dos dois extremos. Você vai tentar ficar no meio do caminho. Gerar clique, gerar dinheiro, gerar receita, mas sem abrir mão dos valores da Pais e Filhos construídos ao longo de tantas décadas. Mas é uma decisão muito difícil e às vezes ela é esquizofrênica. Num dia você está fazendo uma notícia assim, assado porque é importante para o seu usuário. No outro, você está lá dando notícia sobre coisinha fofa que nasceu, alguma coisa, porque vai gerar clique, porque é fofa. Filha de Sabrina Sato. É fofa, todo mundo clica. Jornalisticamente, talvez não tenha a menor relevância, mas você precisa desse engajamento, você precisa desse tráfego para garantir a relevância do seu site. Mas, Gui, você acha que quando ele agora, como o Facebook está valorizando o vídeo, né, mais ainda, mas quando ele dá valorização de streaming, você acha que eles estão indo para tentar agarrar esse também público, pegar um pedaço dessa fatia do que são os grandes streamings que você colocou aí, ou não? É mais para competir com o TikTok mesmo, de uma outra maneira? Eu costumo dividir o streaming em dois grandes grupos, tá? Um é o streaming deep, né, mais profundo, assim, que é a Netflix, que gera conteúdos longos, 2 horas, séries de várias horas, e outro que é o consumo rápido. Esse consumo rápido, que é TikTok, vídeo do Reels, esse conteúdo está crescendo muito. Eu tenho uma filha aqui que está o tempo inteiro olhando TikTok, dedinho para cima lá o tempo inteiro. Eu acho que primeiro tem essas duas grandes divisões. Talvez a grande questão do Facebook, e eu acho que isso se reflete no momento econômico que eles vivem, é porque não está clara a estratégia da empresa. Não está. Se você perguntar dentro do próprio Facebook para onde a empresa está indo, é para o metaverso. Um negócio que vai acontecer daqui 10, 15 anos,
que eles gastaram 27 bilhões de dólares e que até o momento deu 0 de lucro para eles, dá prejuízo e não tem perspectiva de funcionar. Por quê? Porque isso é um negócio de muito longo prazo. E o timing de entrar também é importante. Eu admiro muito a Apple. A Apple nunca é a primeira. Nunca. Dificilmente você vai ver a Apple sendo pioneira em algum produto, mas quando ela lança, ela tem dinheiro para bancar isso, ela faz de uma maneira estruturada, ela acaba se tornando melhor que os outros pela eficiência operacional dela, pelo desenvolvimento do produto, pela maneira eficiente com que ela opera. Streaming foi isso, todo mundo lançou streaming, ela chegou e lançou o streaming dela, que é pequeno, mas nada impede da Apple em algum momento assim, vou comprar a Netflix. A Apple hoje tem 48 bilhões de dólares em caixa, mais 20 bilhões de recebíveis. Então, uma empresa que assim, tem no caixa quase 70 bi. Uhum. Fora o que pode pegar em banco e assim por diante. Né? O caixa Está quase chegando na Pais e Filhos. Está quase alcançando a gente. Ué, já dá para vocês comprarem a Apple. É verdade. Mas o Marcos não compra porque ele não quer. Não está no momento. Estamos priorizando aqui. Essa é uma boa frase. E é importante. Muito bom, Guilherme. Super parabéns. Você é um craque. Craque. Obrigado, Marcos. Adriana, pergunta... Tô vendo a Ana aqui com a mão levantada. Não, a Adriana também. Eu estou educadinha aqui para Boston faz um tempo. A sua mão, Adriana, está bem em cima da parte clara, eu não estava vendo. Exatamente, eu também não vi. Desculpe, Adriana. Imagina. Bom, um papo interessantíssimo, né? Eu fiquei com muitas dúvidas, eu sei que muitas pessoas têm horário na agenda, a gente passou até um pouquinho aqui, mas está tão interessante. Eu vou lançar algumas dúvidas que eu fiquei, que talvez seja dúvida de algumas pessoas, você possa contar um pouquinho sobre, né? Então, primeiro falando sobre Estante Article, eu acho que a grande preocupação de quem tem alguma dependência de Estante Article, e aí eu estou falando tanto de audiência quanto da questão da monetização, para onde vai isso, né? Eu acredito que não vai acabar o Audience Network, né? Por onde vai entrar esse dinheiro para o mercado brasileiro, né? Porque aqui a gente sabe que é muito difícil monetizar em vídeo ou por Instagram, enfim, alguns nem monetizam. Então, isso, por onde vai entrar esse recurso vindo da Meta, né? Dizendo assim, sobre a audiência. Nós, por exemplo, Pais e Filhos, tivemos muita resistência no passado de ir para o Estante Article, porque era um mercado só, ou seja, aquela audiência que existia no nosso site, ela seria transferida para o Estante Article, e a gente não sabia se na soma aumentaria ou diminuiria. E depois a gente viu que na soma aumentou, por causa da recirculação, por N questões. O grande desafio com o fim do Estante Article, essa audiência retorna para as suas URLs, né? Então, a gente está falando de uma substituição, entre aspas, porque você mesmo disse, o Facebook paga 5 vezes mais, então para você igualar, você tem que aumentar a sua audiência 5 vezes mais, e essa conta é bem simples. E rapidamente, eu quero colocar mais 2 coisas também. Primeiro, sobre podcast, que você comentou aqui, a gente sabe que tem investimento e depende de tempo, e no Brasil ainda é muito difícil monetizar com podcast. Então, como você acha que isso pode ser uma iniciativa das empresas? A mesma pergunta em relação a dados. Dados requer muito investimento e tempo para que ele comece a dar um retorno, sem saber muito bem como vai ser a LGPD lá na frente, o quanto isso vai influenciar e como está esse mercado de dados no Brasil. Então, eu queria só que você comentasse um pouco mais sobre essas coisas. Desculpa. Ainda bem que a pergunta é pequena, hein? Muito boa, Adriana. Muito bom. Bom, vamos lá. O dinheiro do Facebook para onde vai? Eu não sei, sinceramente, mas a gente tem percebido um movimento do dinheiro migrar para... Está todo mundo num momento difícil, né? A própria entrada da Netflix no mercado pode mudar essa dinâmica. É um player grande, é um player global, pode se beneficiar de um momento de fraqueza do Facebook com relação ao dinheiro. Mas se eu puder dar uma resposta, a minha aposta para onde iria o dinheiro é para quem for mais eficiente na entrega de mídia. Quem vai ser mais eficiente na entrega de mídia? Provavelmente quem conseguir fazer uma melhor segmentação. E isso podem ser, inclusive, publishers. Tem publisher, por exemplo, hoje, que está tão seguro do que ele consegue entregar
E para quem ele consegue entregar, que ele já faz a venda de mídia atrelada à conversão. Então, ele fala assim, olha, se eu levar tráfego para você, você vai me pagar. Se eu vender produto para você, você vai me pagar. Difícil monitorar isso, é complexo, mas é um caminho. Eu tenho conversado com algumas marcas, por exemplo, que tem estruturado para o ano que vem como fazer uma compra de mídia direto com um grupo de publishers, sem necessariamente passar pelo Google, Facebook, os grandes players, indo direto para o publisher. Então eu preciso falar com pessoas que gostam de esporte. Quais são os 5 sites de esporte que eu vou botar esse conteúdo? E ele vai fazer um investimento inicial, ele vai chegar nesse site e dizer, vamos, que é o velho pacote anual. O cara chegava assim, então, no começo do ano, seguinte, Marcos, me dá um desconto aqui que eu vou botar X mil milhões, dependendo do tamanho do site, X mil milhões, ao longo do ano. E você vai fazer a distribuição de campanha para esse público assim assado, vai fazer branded content e assim por diante. Isso tem funcionado. O cara compra um pacote maior, bota todo o dinheiro lá. Porque tem uma preocupação das empresas também de como administrar esse inventário, né? Se você trabalhar com 100 sites, é muito difícil você administrar 100 sites, fiscalizar 100 sites. Então tem uma tendência aí para concentração, mas tem uma preocupação das empresas também de serem mais efetivas no momento que elas fazem campanha. E aí, Adriana, eu acho que parte desse dinheiro também vai virar empresa comprando publisher. A gente já vê os bancos, né? Os bancos de investimento, todos têm grandes operações de site, mas que não são só sites, são sites que provêm notícia, curso, formação, uma série de outros produtos. Perfeito. Mas o Brasil acho que é mais lento nesse processo. Você tinha feito mais uma pergunta, desculpa. Na verdade eu falei um pouco também sobre podcast e dados, assim, que requerem investimento e tempo. Acho que assim, podcast e mesmo dados, assim, é o seu core? Você é o melhor para fazer o que você faz? Eu acho que quando a gente toma uma decisão dessas, assim, a gente tem que pensar assim, eu posso ser o melhor no meu mercado? Mas melhor mesmo, assim, eu tenho os atributos para ser o líder nesse negócio aqui, para atrair anunciante, fazer eu sempre brinco, é uma brincadeira, mas não é pejorativa, tá? Eu acho que a gente tem uma expectativa errada com a área comercial. Eu falo, a área comercial deveria ser um anotador de pedido. E a expectativa, muitas vezes, é que a área comercial venda o produto, tipo, por milagre, entendeu? Você é comercial, vai lá, resolve, tipo, traz mais dinheiro. Eu entendo essa expectativa, só que é muito difícil você vender um produto se quem está na outra ponta não quer comprar o produto. Pode ser por N razões, tá? Por uma moda do mercado, porque o segmento que você está não tem uma percepção de valor como tinha, enfim. Mas e aí eu acho que tem uma questão assim de produto, como a gente cria produtos, e isso para mim passa por propriedade intelectual, serviço. E gente, no final do dia, se você for um publisher ganhando dinheiro, rentável, que só faz notícia, produz conteúdo com um site, tá ótimo. O Tua Saúde lá de Portugal acabou de vender a operação para Redditor por alguns milhões, eu não sei exatamente o valor, mas foi um valor considerável. Venderam um site que nunca fez vídeo, um site que começou a fazer vídeo recentemente, mas esse é um site basicamente muito grande e aí dentro de um segmento muito disputado, que é o segmento de saúde. Então chegou lá uma rede de hospital gigante e falou, vou comprar vocês. Por quê? Porque eles ranqueiam em terceiro no mundo dentro do segmento de saúde. E é um site português. E uma operação super barata, né? Porque acho que a dona é brasileira, eu já conversei com ela. Eu lembro que de pessoas assim, ela é mais 2 Cláudia. pessoas. Ela é mais 2 pessoas. É muito louco o site deles. Mas olha, tem muitos méritos, porque eles começaram eu acho que, se eu não me engano, atrás. eu posso estar falando besteira, isso aqui está sendo gravado ainda. Mas eu acho que é o marido dela que trabalha com tecnologia e o site é prioritariamente tecnologia. O conteúdo é uma questão secundária. Mas ao longo de 10 anos, eles conseguiram manter uma consistência de ter o site tecnologicamente mais efetivo, produzindo conteúdo sem desviar a atenção para outras novidades, modas. Então, o foco é importante. E ficaram ricos, né? Ricos do ponto de vista da venda do negócio, né? Com um negócio super focado.
Eles não estão lá, vamos fazer análise de dados. Né? Quando chegou esse momento, e talvez tenha chegado esse momento, ou até perceberam que o mercado vai ficar mais difícil, então, eu vou vender. Agora não é mais comigo. Agora o Copador lá, a Reddor, pluga aquilo na base de dados dele e faz o que quiser com isso. Mas eu acho que tem dois movimentos importantes aí. As marcas investindo para serem publishers, e aí, por outro lado, um site que faz muito bem uma coisa específica. Eu acho que é isso. O que você vai ser tão bom que ninguém possa te ignorar, né? Tem até um livro sobre isso. Diga, Ana, que você está com a mão levantada um tempão, desculpa. Oh, imagina, vocês me ouvem? Sim. Sim. Maravilha. Estava nas dúvidas aqui do meu microfone, estava ruim. Enfim, Guilherme, uma coisa que não sei se está no teu radar já, mas nessa linha de tendências, como tu tens visto a indústria, publishers em geral, para meio digital, reagir, ou se é que estão reagindo, de que forma estão reagindo ao mundo cookieless, sem cookies? Olha, nem o Google sabe como vai resolver isso de verdade. Por que eu digo isso? Todo mundo aqui usa o GA ou sabe o que é o GA, o Google Analytics. Ninguém aqui está satisfeito com o Google Analytics 4, que é a versão que vai operar sem cookies. Não tem nem a MP dentro do GA4. Como o Google, que é o Google, me lança uma ferramenta que não mede tráfego mobile, na plataforma que ele incentivou ao longo de anos. Por quê? Porque ele lançou, mas não tem uma solução pronta para isso. Tem o que eles falam, né, que eles vão usar machine learning para criar duas bases de dados e aí fazer uma comparação sem saber quem é quem e tudo mais. Mas na prática isso é muito difícil de fazer. Gente, esse barco partiu. Vai ser muito mais difícil segmentar as pessoas. Vai ser muito mais difícil você usar dado de terceiro para você montar perfil e fazer segmentação de campanha. Por N razões. Porque nas campanhas políticas isso é um terror. Porque você abre espaço para campanhas muito duvidosas. E porque os governos não querem que o Google, Facebook, Meta tenham o poder que tinham. E porque a Apple também não quer que o Google, Facebook concorram com ela como concorriam. Porque a Amazon está montando uma área de mídia dela e ela não tem interesse nenhum em dividir o dado com ninguém. Então, assim, é uma dinâmica do mercado. Ponto. Então, assim, talvez daqui a alguns anos descubram uma maneira de seguir, taguear e tudo mais. No momento dos publishers, se nem o Google sabe o que vai fazer, a minha sensação é que o publisher diz assim, eu tenho a resposta, ou está se iludindo, ou não entendeu a complexidade do que está por vir. Assim. Então, de verdade, eu acho que não tem um caminho. Em grandes, né, traçando um cenário, imagina um cenário, o que eu acho que vai acontecer, para onde as coisas estão caminhando? A gente buscar uma proximidade maior com o nosso usuário para fazer essa troca, né? Você me dá o seu dado e aí eu te dou uma informação. Talvez seja... E eu acho que vocês são pendulares, tá? A gente está indo muito, muito para o jornalismo de alto volume, né? Eu mesmo como leitor. Hoje eu sinto falta de um lugar que, mesmo pagando, eu consiga encontrar notícias que eu queira ler. Não notícia rápida, só para gerar clique, tudo não. Eu acho que, infelizmente, a gente não tem uma massa de pessoas, um volume suficiente como eu que queira ler esse tipo de conteúdo. Mas o New York Times, que, óbvio, facilitado pela escala global, encontrou. Vai chegar aí nos 10 milhões de assinantes se tudo correr bem, já tem mais de 7. Ele encontrou um caminho aí de pessoas dispostas a pagar para ter jornalismo de qualidade, para ter receita, enfim, e assim por diante. Mas não é a única maneira, né, de um veículo sobreviver. Ele pode vender tecnologia, ele pode ajudar outros sites a vender. Tem time comercial aqui, gente, que é melhor que é a Adriana. A Adriana é comercial, ela é melhor que muito comercial de veículo grande. Por quê? Se você está hoje numa revista, gente, uma revista que consiga vender campanha, está tão na frente de qualquer TV, porque TV é tão mais fácil vender, né? Então, assim, a gente hoje vive, quem está aqui, tá? Quem chegou até aqui já é um vitorioso. A real é essa, porque é um mercado muito, muito difícil. É tão difícil que o Facebook está apanhando. É tão difícil que o Google, daqui a uns anos, talvez não exista mais. Então, assim, eu fico lembrando, né? As pessoas chegavam, né, do Google, às vezes o cara saía da Abril, né? Eu trabalhei na Abril, saía da Abril, ia para o Google e virava gênio. Ah, o cara tá no Google.
Então, qualquer coisa que o cara fala, você diz, nossa, o cara sabe o que está falando, está no Google. E o que a gente percebe agora? O Google não está num bom momento, o Facebook não está num bom momento, e os chineses estão engolindo os caras vivos. Por quê? Porque eles ficaram menos inteligentes? Porque não, porque a barra é muito alta, essa é uma corrida constante, a gente está todo dia rolando Atlas, né? A gente é que nem o Atlas. Todo dia a gente rola a pedra para cima do morro, para no dia seguinte começar tudo de novo. E isso é digital. E quem não está confortável com isso, não é provavelmente no mercado de publisher que você vai ter uma vida, vai ter a sua vida ou sua carreira. Isso aqui é todo dia quebrar pedra. Acordar cedo, correr atrás da audiência. É o que eu falo, né? Virou meia-noite, você zerou sua audiência. Começa do zero tudo de novo. Dependendo do algoritmo, dependendo de terceiro, dependendo da tecnologia, muita peça solta. A gráfica funcionava. Um caminhão dava problema. Tinha um monte de caminhão, algum ia chegar. Mudou o jogo. Gente, já passamos bastante do horário. Antes de eu agradecer o Gui, a Ana Brambila tem um comunicado para fazer. Por favor, Ana, rapidinho. É legal, rapidinho. Na verdade, é deixar um convite para vocês e para as equipes de vocês de um programa de curta duração que aqui pelo Orbis Media Review e pelo Master, a gente está oferecendo esse ano de maneira gratuita. Na verdade, são vagas limitadas, porém sem remuneração, né? A gente tem bolsas integrais. O programa se chama Audience First, e é um workshop que a gente tenta trabalhar, de fato, essa ideia, né? Não só a ideia, o conceito, mas também algum projeto de jornalismo voltado para o usuário, ou centrado no usuário. E aí as inscrições, elas estão abertas até o final do mês. Aí eu deixo o link para vocês aqui no chat, tudo bem? E aí, enfim, vão ser muito bem-vindos aqui. A gente queria colocar todo mundo, mas é um programa digital, síncrono, né, ao vivo. Então, como a gente tem trabalhos em grupo, aí a gente realmente tem que limitar um pouco, mas vamos ver, já tem, assim, conforme a demanda, quem sabe a gente abre mais uma edição. É isso, obrigada, Regina. Ok, então está aí o convite. Gui, eu quero te agradecer demais em nome da ANER, em nome de todos os participantes. É sempre muito enriquecedor. Assim, sempre que eu chamo você, eu nunca me arrependo, eu adoro. Eu acho muito bom. E, mais que tudo, você instiga as pessoas a pensarem, a não ficarem acomodadas, tá bom, estou ganhando dinheiro aqui, está ótimo. Não está ótimo. Eu acho que todo negócio, não só o nosso, mas todo negócio precisa ser o tempo todo repensado, reavaliado, até para a própria sobrevivência, porque o mundo está muito rápido, e a gente também tem que acompanhar, e você nos ajuda demais a pensar. Quando você fala, eu fico lembrando dos peripatéticos, sabe, aqueles filósofos do Aristóteles, que eles andavam e pensavam. Então, eu acho que é assim, eu acho que a gente tem que andar pensando, ou pensando andando, entendeu? Como os peripatéticos, porque as coisas mudam demais e mudam muito rápido. E é sempre bom ter uma pessoa que mostra a seta e fala, se mexa. E você faz isso com a gente. Então, muito obrigada mesmo, de coração, em nome da ANER, em nome de todos os editores. Obrigado, Regina. Gente, super obrigado. Eu fico feliz que eu revejo vários amigos, né? É sempre uma oportunidade. Eu fiquei feliz, né? Porque eu falei, nossa, uma semana de eleição não vai aparecer ninguém, né? Achei que ia ser, mas veio quem precisa quem eu mais fico feliz de estar aqui. A gente está fugindo da eleição. Agradeço a todos, assim. Você é modesto, Guilherme. Imagina. Abraço para todos aí. Obrigado Tchau, mesmo. Tchau, Gui. Obrigada, obrigada, parabéns. Abração. Tchau. Obrigada, Gui. Valeu, tchau, tchau. Regina, pelo trabalho maravilhoso aqui com esses cafés, sempre muito bem feitos. Obrigada. Obrigada a vocês. Tchau.